E aí, pessoal, tudo bom? Vamos resolver o último exercício aqui da lista, tá? Eu precisei fazer uma alteração no exercício porque o que estava ali primeiramente, estava faltando o valor de resistência daqui do emissor, né? Tava uma incógnita lá e a gente não ia conseguir resolver, tá? Então eu acabei trocando o exercício aqui, mas é o mesmo esquema, vamos resolver ele no jeitinho que pede, mesmo tipo de resolução, por aí vai. Para a gente começar, o que a gente tem aqui? A gente tem um transistor, tem um resistor no coletor, um resistor no emissor, tenho um ganho de 100 no transistor, isso quer dizer que a corrente que vem pro emissor terá um ganho de 100 vezes o valor da corrente da base. E eu tenho dois resistores aqui na base, resistor R3 e R4. Então, antes de a gente começar, eu vou pegar esse circuito e vou virar ele na vertical. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu virar na vertical, eu consigo visualizar algumas coisas. Eu tenho, por exemplo, aqui um circuito que divide corrente, certo? Aqui nessa linha está entrando 15 volts e aqui nessa linha também está entrando 15 volts, tá? Então, isso é um ponto muito chave para a gente conseguir resolver essa essa modelagem de transistor, tá? É sempre eu lembrar que nessa linha vai estar entrando 15 volts e nessa linha também vai estar entrando 15 volts. Beleza. Aqui, de início, eu sei que tenho esse resistor consumindo uma parte dos 15 volts e o restante vai ser distribuído igualmente entre o R4 e a base do meu transistor. Então, uma parte vai ser consumida aqui, vamos supor que seja 5 volts, não é, mas só um exemplo. Isso quer dizer que nesse ponto ele se torna paralelo e o paralelo não divide mais tensão. Então, sobrou 10 volts para esse resistor e 10 volts para essa base do transistor. Só que transistor não é resistor, a gente não pode aplicar o formulário que a gente está acostumado, né? Então a gente vai ter que usar um teorema diferente, tá? Uma fórmula diferente aqui na nossa resolução. Então, antes de a gente iniciar algumas considerações com fórmula, eu vou sempre lembrar que a corrente do meu emissor ele vai ser a corrente do coletor mais a corrente da base. Eu sei também que o meu beta, vamos pegar aqui um símbolo para fazer o nosso beta. O meu beta ele é 100. E eu também sei que a minha corrente de coletor ela vai ser beta vezes a corrente de base. Lembra que ganho tem que vir de algum lugar e o ganho vem justamente da corrente do coletor. Vou acumular corrente no coletor e aí essa base é que vai, conforme você vai tensionando ela, vai liberando corrente para o emissor. Tá? Então vamos supor tem 5 amperes aqui. Conforme eu vou tensionando, começa a liberar 1, 2, 3, 4, 5 amperes no emissor. Vai depender justamente da nossa base. E aí eu vou saber quanto que é isso multiplicando pelo ganho. Ok, minhas primeiras considerações estão feitas. Eu preciso saber, logo de cara, qual que é a tensão que vem para essa base. Só que eu não consigo saber pelos métodos convencionais de circuito divisor de tensão. Então a gente vai usar o teorema de Thevenin, tá? Que é esse. Vamos abrir aqui. Que é exatamente esse teorema. Vamos reduzir ela aqui um pouquinho. Que diz o seguinte: eu posso trocar as minhas resistências por uma resistência equivalente e a minha fonte de tensão por uma fonte chamada fonte de Thevenin.
Então, esse aqui vai ser o nosso teorema de Thevenin. Eu vou trocar toda essa parte esquerda do meu circuito por uma fonte, então não vai ser mais a 15 volts, eu vou trocar por uma fonte e vou trocar todo esse nó que a gente tem aqui com os resistores por só um resistor. Aí fica fácil, né? Eu tenho uma tensão, o resistor vai consumir um pouquinho dessa tensão e o que sobrar vai para a base. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, a minha resistência de Thevenin, ela vai ser exatamente 100K em paralelo 100K em paralelo com 50K, tá? Então, se eu aplicar lá 100 vezes 50, dividido por 100 mais 50, isso vai me dar 33,33333 kilo ohms. E a minha tensão de Thevenin, ela funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar 50 kΩ, que seria equivalente à mesma tensão que vai entrar na base. Lembra que quando chega nesse ponto, a tensão que vem para a base é a mesma que vem para o resistor? E essa tensão vai ser justamente 15 volts menos o que esse resistor vai consumir. Então perceba, eu vou pegar para a base do meu transistor, que seria verdade para esse resistor. Lembra divisor de tensão? Esse resistor vai consumir uma parte, o que sobrar vem para o R4, que também é o mesmo valor que vem aqui para a base. E como que a gente faz isso? A gente usa uma fórmula de proporção, tá? Olha só, a minha resistência total aqui, se eu somar as duas, vai me dar 150K. 2/3, 100K, 2/3 da tensão vai ser consumida pelo resistor 3. E 1/3, 50K, 50K de 150, 1/3. Esse 1/3 vai ser consumido pelo meu resistor de 50. Então, sem fazer a fórmula, eu já consigo entender que vai ser consumido 5 volts. Mas vamos fazer aqui para mostrar para vocês como que funciona essa equação de Thevenin, que ela é bem maluca, tá? Então, olha só, é a tensão daquele resistor que consome a mesma tensão da minha base, dividido pelos dois resistores, multiplicado pela minha fonte de tensão, tá? Isso aqui vai me dar justamente 0,333 vezes 15, que é igual a 5 volts. 50K dividido por 150, 1/3, 0,333, multiplicado pelos 15 volts, 5 volts, tá? Então, eu já sei que essa minha tensão de Thevenin vale 5 volts e a minha resistência de Thevenin é o equivalente ao 100K em paralelo com 50, tá? Aquela formulinha, 100 vezes 50 dividido por 100 mais 50. Beleza, toma um tempo, assimila tudo isso que eu falei para vocês antes de a gente prosseguir, tá? Vou substituir aqui 5 volts e 33,333 kΩ. Ok, próximo passo. Vamos pegar essa minha linha do meio. Eu sei que nessa minha linha do meio eu tenho 15 volts sendo inserido nessa linha. Esses 15 volts vão ser consumidos pelo RC, vão ser consumidos pela junção do meu transistor e vão ser consumidos pelo meu resistor RE, tá? Agora vamos lá, vamos colocar tudo isso agora na fórmula, tá? Eu sei que os 15 volts, que é fornecido pela fonte, é igual a tensão consumida pelo resistor do coletor, mais a tensão do transistor, da junção ali do transistor, coletor emissor, mais, lembra? Lado esquerdo da barragem que acumula água, lado direito da barragem que recebe a água, tá? Mais
a tensão consumida pelo resistor do emissor. Beleza? Agora olha só o que eu vou fazer. A minha tensão, a tensão que o resistor consome, lá pela primeira lei de Ohm, tensão não é igual a resistência vezes corrente? A tensão do resistor não é igual ao resistor vezes a corrente que passa por ele? Eu vou aplicar a mesma coisa aqui. A tensão que o resistor do coletor consome é a resistência do coletor vezes a corrente que passa por aquele resistor. Ok? Então, vou ter aqui... Opa, eu coloquei 15, mas é 15, tá certo, é 15 volts. 15 volts vai ser igual a 5.000 resistência vezes a corrente de coletor, mais tensão consumida pela base, né, pela junção do coletor emissor do diodo. É um transistor, não posso aplicar as coisas, né, as fórmulas que a gente usa para resistor para transistor, mais 3.000 vezes corrente do emissor. Ok. Olha aqui em cima. Corrente do coletor é beta vezes IB. E beta vale 100. Então, eu vou ter aqui 15 volts é igual a 5.000 vezes o beta vale 100. E o IC vale, então, 100 vezes corrente do beta. 100 vezes corrente, aliás, da base, né? Mais VCE. Mais corrente do emissor é a corrente do coletor mais corrente de base. Então, vai ser 3.000 vezes corrente do coletor mais corrente da base. A corrente do coletor, isso aqui, vou colocar aqui em destaque. Esse C não é a mesma coisa que 100 vezes IB? Então, eu vou trocar aqui, ó. 100 vezes IB mais IB. O que significa 100 vezes IB mais IB? Bom, o que significa 32 maçãs mais maçã? Significa 33 maçãs. O que significa 100 maçãs mais uma maçã? 101 maçã. O que significa 100 IB mais 1 IB? 101 IB. Perfeito, tá? Então eu posso tirar aqui agora esses parênteses. Bom, cheguei num ponto em que eu estou empacado porque eu não sei quanto que vale essa corrente de base. Embora essa fórmula vai resolver tudo o que eu preciso para o exercício, eu não tenho ali a corrente de base. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular essa corrente de base. De que maneira? Bom, lembre-se que a gente trocou tudo isso aqui pelo Thevenin. Eu vou usar esse Thevenin agora. Eu tenho 5 volts sendo fornecido, tá? Eu tenho esses 5 volts, uma parte sendo consumida por esse resistor, uma parte sendo consumida pelo base emissor. Lembra que transistor é feito por 2 diodos? O que é base emissor? É um diodo. Quanto que o diodo cobra da fonte de tensão para funcionar? Se for de silício, 0,7 volts. E eu tenho a tensão consumida por resistor do emissor. Então, olha só que interessante. A minha tensão de Thevenin é igual à tensão consumida pelo resistor de Thevenin mais o 0,7 volts, que é a taxinha que o diodo cobra, mais a tensão consumida pelo resistor do emissor. Minha tensão de Thevenin, 5 volts. 5 volts vai ser igual a tensão consumida pelo resistor de Thevenin. Qual que é a corrente que passa no resistor de Thevenin? Corrente de base, IB. Então, vai ser resistência de Thevenin vezes o IB.
mais 0,7 mais tensão do resistor do emissor. É o quê? Resistor do emissor vezes corrente do emissor. Então, isso aqui vai ser resistência do emissor, 3.000, né? Vezes corrente do emissor. O que é a corrente do emissor? Ó, 101 IB. Então eu vou trocar. Por que eu vou trocar? Porque nessa fórmula eu sei quanto que vale minha resistência de Thevenin, que no caso é 33,33K, né? Eu vou colocar o número inteiro aqui. Eu sei quanto que vale todo o que eu tenho na equação, exceto o IB. Então eu vou calcular agora esse IB. Olha só. 5, esse 0,7 que está somando, ele passa para cá, subtraindo. 33.333 IB. Mais 3.000 vezes 101 IB. Não posso somar ainda, né? Tem uma multiplicação ali atrapalhando, né? Então vamos resolver ela. Vou colocar aqui de uma corzinha diferente o que eu estou resolvendo agora, tá? Só para vocês não se perderem. 3.000 vezes 101 vai dar 303.000. 303.000 IB. Beleza? Agora, eu posso fazer a soma que eu queria fazer antes, né? 5 menos 0,7, 4,3, vai ser igual a 33.333 mais 303.000 vai dar 363.333. IB. Tá multiplicando, certo? Operação contrária da multiplicação é divisão. Então, a minha IB vai ser 4,3 dividido por 36.333. Isso vai dar para mim o valor de... Vamos fazer aqui, vai dar um número bem pequeno. 12,78 micro. Cadê o micro? Amperes. Tá? Isso aqui é o quê? 12 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. Número bem pequeno. Ok. A gente tem que tomar um cuidado agora quando a gente for resolver corrente de coletor e emissor, tá? Corrente de coletor. IC vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 6 vezes 100. Isso vai me dar 127 microamperes. Aliás, desculpa, 1.278 microamperes, né? Eu vou andar com a vírgula aqui, ó. Se eu estou multiplicando por 100, que é o equivalente a 10 ao quadrado, né? Eu vou pegar essa minha vírgula e vou andar 2 casas para a direita. Isso aqui é a mesma coisa que 1,278 miliamperes. Vou fazer a mesma coisa com a corrente do emissor. Corrente do emissor, ela vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 6 vezes 101. Isso vai dar para mim 12.291 microamperes, que é igual a 12,91 miliamperes. Gente,
muito cuidado com isso aqui, porque o que eu estou fazendo aqui é justamente andar com a vírgula para eu mexer no miliamperes. Então, eu estou saindo do 10 a menos 6 e convertendo para o 10 a menos 3, tá? Bom, primeira etapa aqui do meu exercício já resolvido, achei IB, IC e E, tá? Eu também já conheço os meus valores de tensão da base, que é os 5 volts. Eu também já conheço a minha tensão do coletor, que é 15 volts, que é o que está entrando, tá? Eu preciso apenas saber de mais uma coisa. Quanto que está sendo consumido de tensão aqui nessa junção do coletor emissor, tá? Ah, são 2 diodos. Não são 2 diodos. Por quê? Porque lembre-se que o diodo tem zonas, zona ativa, zona de corte, zona de saturação, e a base está manipulando esses valores de tensão e corrente, então não vai ser igual a 1,4, tá? Muito pelo contrário, vai ser um pouco diferente disso, tá? Só que é o seguinte, eu já comecei a resolver isso aqui nessa fórmula, tá? Então eu vou pegar, retomar essa fórmula, só que agora eu vou substituir os valores, né? No caso, 100 vezes IB é a corrente de coletor, 1,78 miliamperes. E o meu valor de IE, 3.000 vezes 101 IB, que é justamente a corrente do emissor, 12,91 miliamperes, tá? Então vamos lá, 15, vamos voltar aqui para vermelho, 15 vai ser igual a 5, eu vou fazer o seguinte, colocar 5K vezes corrente do coletor, 1,278 mili. Por que eu vou fazer isso? Porque o K e o mili, eles se cortam, eles se anulam. 10 a terceira multiplicado por 10 a menos 3 dá 10 elevado a 0, tá? Estou manipulando ali, ó. Percebe que quanto mais você sabe mexer com os múltiplos, submúltiplos, mais fácil fica aí para você resolver, tá? E depois eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 3K vezes corrente do emissor, IE, 12,91 mili, tá? Bom, eu posso já resolver isso aqui, ó. Vai ser 15 é igual 5 vezes 1,278, 1,278 vai dar 6,39. 6,39 equivale para a minha tensão consumida pelo resistor do coletor. Vou colocar aqui, ó, VRC é igual a 6,39 volts. Mais o VCE, mais 3 vezes 12,91. 3 vezes 12,91. Opa, gente, ó o engano meu aqui, ó. A vírgula vem aqui, né? Eu ia errar por erro, por causa de unidade, né? 1,291 vezes 3 vai dar 3,873, que por sinal é a tensão do resistor do emissor, 3,873 volts. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar 6,39 que está aqui subtraindo, 3,873 que está somando subtraindo, eu vou achar o meu VCE. Então, meu VCE vai ser 15 menos 6,39 menos 3,873. Meu VCE vai ser igual a, vamos fazer aqui, 4,737. É isso. Acabou o exercício, tá? Perceba uma coisa aqui. Se eu somar VCE, que é quanto o resistor RC consome,
aliás, VRC, mais o VCE, que é quanto o transistor está consumindo, mais o VRE, vai dar exatamente o valor de 15 volts da minha fonte. Legal, né? Então é isso, gente. Esse aqui foi o exercício extra, tá? Eu posso continuar, se eu quiser, calculando quanto de tensão o resistor R3 consome, quanto de tensão o resistor R4 consome, quanto de corrente circula no R3 e quanto de corrente circula no R4. Mas vamos deixar isso para a próxima, tá bom? Por enquanto, esse exercício é apenas isso. Já calculei as informações pedidas. Encerro por aqui. Valeu, galera!